Olá, amigos e frequentadores da nossa casa tão querida, o Lar do Amor. É com muita alegria que aqui estou mais uma vez. O tema do estudo de hoje é uma pergunta: o que é a consolação prometida por Jesus? Então vamos ao Evangelho de João, está no capítulo 6, no item 3 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus diz: se me amas, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Olha, meus irmãos, a importância dessa frase, pois Jesus falou em outro Consolador, o que quer dizer que o próprio Jesus já era o primeiro Consolador, que ficou por um tempo na terra exemplificando o amor ao próximo. Até hoje seus ensinamentos nos consolam, pois Jesus tinha uma predileção, um verdadeiro amor pelos sofredores e pelos perdidos. É só vocês observarem o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Jesus amava as chagas físicas e morais. Toda a ação de Jesus era uma ação com sofredores. Não é porque ele gostasse do sofrimento, longe disso. É porque ele amava as pessoas, os sofredores, e o que mais ele desejava era consolar aquelas pessoas. E no final da sua missão, já lá aos seus 33 anos, de vida, ele chamou os apóstolos e disse, se me amas, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Jesus estava deixando a esfera dos encarnados e pediu ao Pai outro Consolador. Para quê? Para dar seguimento ao que ele estava passando para todos nós, outro Consolador, e ele falava para que os encarnados não se perdessem com os sofrimentos morais. Esse outro Consolador prometido por Jesus não era um homem, pois ele mesmo, Jesus, disse que ficaria eternamente conosco. Qual é o encarnado que fica eternamente aqui na Terra? Ninguém. Aí veio Kardec, no seu tempo, quando os homens já tinham capacidade de absorver todas as informações que seriam passadas pelos espíritos, e ele organizou toda essa doutrina, que é dos espíritos, não é de Kardec. Ele codificou, ele organizou. Kardec foi a terceira revelação, Consolador prometido. E como nós sabemos, a primeira revelação foi de Moisés, com os 10 mandamentos. Na época era o que ele podia passar para a humanidade, porque a humanidade ainda era bem pouco evoluída. Então eles necessitavam daquela lei, olho por olho, dente por dente. Então, como é tudo no seu tempo, um bom tempo depois, quando o solo já estava fértil para receber os ensinamentos de Jesus, é que Jesus veio, a lei do amor, do perdão. E depois, ele foi a segunda revelação. E depois ele pediu ao Pai para que viesse a terceira revelação, o Consolador prometido. Então, e como é consolador, Quando um espírito diz, vem uma comunicação espírita e diz, eu não morri. Como é lindo, quando um filho chega, um desencarnado, chega e fala para a mãe, mamãe, eu estou aqui, eu não morri, eu estou bem, não sofra. Não sei se algum de vocês já assistiu o filme As Cartas de Chico. É um filme lindíssimo que mostra muito essa emoção das mães recebendo as comunicações dos seus filhos mortos, que realmente a morte não existe. E elas
se sentiram muito consoladas nessa época. A imortalidade da alma, a comunicação entre planos físico e espiritual, a reencarnação, são revelações consoladoras. Mas hoje nós não vamos falar de como Kardec codificou a doutrina. Vamos nos focar em como usar esse conhecimento que a doutrina nos traz para que possamos sofrer com resignação. E o que é resignação? O que Jesus quis dizer com a frase "Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados". O que ele quis dizer com isso, né? Está no capítulo 5 do Evangelho. Então Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que esperam os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio de cura. Então sofrer com resignação, com paciência, nos poupam séculos de aflição. Aí alguém pode te dizer, né, meu irmão? Espíritas adoram sofrer, adoram o sofrimento. Não, nós não gostamos de sofrimento, ninguém gosta de sofrer. Nós temos a consciência de que se um problema bate à nossa porta sem que o procuremos, é porque é necessário passar por aquilo. Então vamos precisar fazer uma limonada desse limão. Ou seja, vamos precisar administrar a dor que aquele problema nos traz, conscientes de que ele tem um propósito em nossa vida. E que é mais fácil aceitar sabendo que não estamos sós. Então é necessário a resignação. Deus e os benfeitores espirituais estão conosco. E se nos sentirmos em algum momento dessas dores, desses problemas, em algum momento sem forças para prosseguir, vamos lembrar do poder da prece, né? Que nos fortalece, acalma a alma, pois atrai para perto de nós espíritos bons que nos ajudam e que nos fazem nos sentir fortes, nos estimulam a seguir adiante. O problema pode até não acabar, se temos que passar por aquilo, mas ele pode ser amenizado. Mas nós nos sentiremos mais fortes para ir adiante. Por outro lado, se nos revoltamos, berramos, xingamos ou falamos, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Logo comigo, sou tão bonzinho. Será que Deus vai conseguir nos ajudar? O que nós vamos atrair para perto de nós? Vamos atrair para perto de nós espíritos que estejam nessa mesma sintonia de raiva, de revolta, que não serão espíritos evoluídos, serão espíritos mais atrasados. Então, a revolta vai nos atrapalhar e Deus não vai conseguir. Deus, o nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda, não vão poder nos ajudar, não vão conseguir, porque nós vamos estar entrelaçados nessa sintonia baixa, de baixa vibração, com espíritos menos evoluídos. Então a revolta, berros e xingamentos em momentos de aflição e dor só nos levam a piorar a situação. Acabamos por ficar mais atrapalhados. Se sofrermos com revolta, estaremos amenizando uma dívida e ao mesmo tempo criando outra. Mas por que isso, né? É como se aí jamais estaremos livres, né? É como se pagássemos um credor e tomássemos um novo empréstimo, continuando endividado, quando nós não aceitamos os problemas que precisamos passar na nossa vida.
Porque nada é por acaso, meus irmãos. Se passamos por uma dor, é que precisamos daquela dor para crescermos. Então não devemos perguntar a Deus por quê, o porquê da dor, né? Mas sim para quê. O que aquela dor nos ensina? O que aquela dor está nos dizendo? Será que precisamos amar mais? Sermos mais compreensivos, mais tolerantes? Será que precisamos perdoar? Perdoar alguém em especial, ou mais de uma pessoa, alguém que esteja envolvida naquela trama, naquele problema que estamos passando? Se torna necessário voltar o olhar para dentro de si, nos avaliarmos. Também é necessário sabermos que somos coautores da nossa história. Sim, porque nós escolhemos o gênero de prova que vamos ter que passar. Isso está bem explicado na pergunta 258 do Livro dos Espíritos. A pergunta: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? É a resposta dos espíritos: ele próprio escolhe o gênero das provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Não, nada ocorre sem a permissão de Deus. Deus lhe deixa inteiramente a responsabilidade dos seus atos e das consequências que estes tiveram. Então, nós escrevemos a nossa história. E se estamos passando por aquela dor, é porque aquilo é consequência de alguma coisa que foi feita no passado. E nós estivemos lá no planejamento reencarnatório, aceitando e planejando o tipo de prova que iríamos passar. É claro que nem todo sofrimento está já escolhido para passarmos, porque muitas das vezes nós escolhemos mal e cometemos atitudes equivocadas nesta própria vida e acabamos por aumentar o nosso sofrimento sem necessidade. Nós nos equivocamos bastante na nossa caminhada, mas nós somos coautores da nossa história. Então, os sofrimentos que vêm, sem ser aquele que nós vimos que nós causamos ali, né? Se dirigimos sem atenção, ou depois de ter bebido e batemos o carro, aquilo foi consequência da nossa atitude, uma imprevisão, né? Nós fomos irresponsáveis. Aí sabemos que porque aconteceu aquilo, não foi nada que estava predeterminado. Nós usamos o livre-arbítrio de forma errada. Agora, se aquele problema chega na nossa vida sem ter uma causa ali aparente, é porque elas têm um vínculo com o nosso passado. Então, a doutrina espírita nos dá subsídios para compreendermos o porquê sofremos. Com certeza, a origem está em vidas passadas e nesta vida mesmo, né? E aí precisamos ter essa consciência, né? Essa consciência e atrelado à fé em Deus e no futuro que nos dá a resignação. Então, essa consciência e a fé em Deus e a fé no futuro nos dá resignação. Então, nós temos, como se nós nos conscientizássemos, né, de que aquilo é devido. E aí o sofrimento é um sofrimento, aceitamos o sofrimento, lutamos para melhorar, só dessa forma vai ter validade, e aí sim nós poderemos subir mais um degrauzinho na nossa escala evolutiva.
É essa análise que precisamos fazer para que nossa dor seja curativa, para que ela cure nossas chagas espirituais. Então é dessa forma que crescemos, que amadurecemos. E se sabemos que somos espíritos imortais, sabemos que tudo passa, né, meus irmãos? Que bons momentos nos esperam. Então, esse momento de pandemia que todos nós estamos passando, com tantas preocupações, tantos sofrimentos, uns bem piores para uns, outros a mais a menos para outros, tudo isso vai passar. Todos nós sairemos do outro lado, bem mais maduros, mais experientes. É uma consequência, né, desse sofrimento. Então, sabemos que somos espíritos imortais, não acaba aqui. Isso vai passar e nós colheremos lá na frente coisas boas. Estaremos mais bem preparados para as nossas vidas futuras encarnações, e até mesmo para essa vida pós-pandemia. Todos estarão mais maduros. Quer dizer, aqueles que sofreram com resignação. Aqueles que não sofreram com resignação não vão ter aprendido e absorvido tudo que o sofrimento pode nos trazer de bom, que é o aprendizado. Né? Fazer uma limonada do limão. E também, se cremos na reencarnação, temos o consolo de que voltaremos a reencontrar nossos amores. Quantos não conseguiram vivenciar o luto do desencarne de um ente querido nesse momento da pandemia? Né? Quantas pessoas, né? Hoje vemos como o luto é importante para a consolidação da dor. Sem o luto, parece que a ferida demora mais a cicatrizar. Então, muitas pessoas passaram e ainda vão passar por essas dores de não vivenciar o luto. Mas se cremos na reencarnação, na justiça divina, no amor infinito de Deus, nós podemos ter a certeza de que vamos reencontrar esses nossos amores lá na frente. Lá na frente. E se fizermos o bem hoje? Essa pandemia está nos dando possibilidades de ajudar o próximo. Muitas pessoas estão descobrindo que podem ser caridosas, ajudando os mais necessitados, seja com uma palavra de consolo, seja com doações de alimentos, de roupas, de remédios e de orações. Todas as religiões estão unidas em preces para que o planeta supere essa dor. Então, se fizermos o bem hoje, tendo o conhecimento que o Consolador Prometido nos trouxe, sabemos que colheremos no futuro bons momentos, felicidade. Né? Então, vamos ter fé em Deus e numa vida futura mais plena de felicidade. Então, meus irmãos, o Consolador Prometido, doutrina espírita, nos dá esperança. Esperança. E é isso que nos sustenta nos momentos de intensa dor. A esperança de que tudo passa, de que tudo se renova e que nós ganhamos amadurecimento, crescimento espiritual e que nada é por acaso. Então que tenhamos, meus irmãos, mais força, mais paciência, mais fé em Deus, que estejamos com a certeza de que Deus está conosco, que possamos estar com eles. E Jesus é o nosso mestre e ele veio nos mostrar o caminho e a forma de agir. Ele é o primeiro consolador, né? Antes
Kardec codifica a doutrina. Então, que possamos fazer o que Jesus faria. Vamos tentar seguir os seus passos e dessa forma sermos mais felizes. Que Deus esteja com todos. Graças a Deus.